Bem-vindos todos aí ao canal Metal Mecânica. Depois de muito tempo sem postar um vídeo, hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui para mostrar um processo bem interessante, que é um processo de niquelamento de uma peça, tá? Tem mais de 6 meses aí que eu fiz o meu último vídeo. Fiz um kit aí coloquei à venda no Mercado Livre. Vendi no mesmo dia, graças a Deus aí, pro Jorge lá de Ilhéus. Um abraço aí, Jorge, dono da X21 Modelismo. Inclusive o Jorge, depois que ele adquiriu o meu kit, ele avançou muito, avançou até mais do que eu. Ele já fez niquelamento, que é uma coisa que eu vou fazer hoje, vou mostrar aqui em primeira mão para vocês. Mas ele já também dourou com ouro, já fez um banho de ouro numa aliança. Então ele evoluiu bastante. Além do mais, ele usa a fonte dele lá, como ele trabalha com aeromodelismo, ele usa a fontezinha dele lá para cortar também isopor, fazer alguns cortes em isopor, né? Bom, gostaria de agradecer aos inscritos, a todos os inscritos, pedir desculpas também, muita gente perguntando, querendo tirar dúvida no canal, e eu confesso que eu deixei o canal assim um pouco esquecido, devido à minha falta de tempo, né? Então, esses dias aí para trás que eu consegui arrumar um tempinho para finalizar aqui os meus equipamentos, né? Vocês podem perceber que além da nossa velha tradicional fonte, eu tenho mais 2 equipamentos aqui que eu tive que construir, que eu tive que montar para a gente dar o banho de níquel. O banho de níquel é um banho que ele é bem mais complicado do que os banhos que a gente fazia anteriormente, que eram os banhos de cobre e os banhos de zinco. Para o banho de níquel, eu já preciso de ingressar com mais 2 parâmetros que até então não eram tão importantes nos banhos anteriores. O primeiro parâmetro é a temperatura, então eu preciso de um módulo para controle de temperatura, de um equipamento que permita controlar uma temperatura com bastante exatidão. E eu também preciso de uma máquina que me faça uma agitação da peça. A peça ela precisa estar em constante movimento, né? Então eu tenho que fazer essa peça dar uma movimentada de acordo aí com o banho, no caso o banho de níquel, né? Alguns outros banhos também exigem essa movimentação, tá, pessoal? Então vocês muitas vezes veem aí no YouTube mesmo, tem vários vídeos de empresas que trabalham com galvanoplastia. Muitas vezes eles mostram uma peça dentro de um tanque em constante movimento. Aquilo ali provavelmente é um banho de níquel, tá? O banho de níquel ele não fica tão eficiente se você não fizer uma agitação e se você não tiver um controle de temperatura. Aliás, ele fica com eficiência super prejudicada se você não ingressar com esses 2 parâmetros, certo? Então, mais uma razão pela qual eu demorei também para fazer esse vídeo, porque eu estava na construção dessas 2 maquininhas aqui. Bom, pessoal, eu vou mostrar basicamente aqui o que você vai precisar para dar um banho de níquel numa peça. Por que eu escolhi o banho de níquel e não um outro banho qualquer? Porque o banho de níquel é um banho muito importante, porque, como se diz na galvanoplastia, o níquel ele é âncora para todos os banhos subsequentes, como o banho, por exemplo, de cromo, o banho de ouro, se você quiser dourar o metal com ouro, o que se chama de ouro genérico também. Então o banho de níquel ele é fundamental. Além do mais, ele é um banho talvez dos mais complicados, dos mais complexos, né? Não é tão complexo assim, mas é o que exige, por exemplo, a pessoa ter esses equipamentos aqui, né? Ou um equipamento só que faça as 2 coisas, né? Eu preferi separar aqui, coloquei 2 equipamentos aqui, fiz 2 equipamentos separados, mas existe aí no mercado algumas máquinas em que tanto o controle de temperatura quanto a agitação estão ali embutidos no tanque. Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre as características desse equipamentozinho, desse aqui, que eu coloquei uns detalhes aqui que até então eu não conheço, eu não vi, não estou dizendo que não exista, mas até hoje eu não vi nas máquinas convencionais aí. Bom, então o que você vai precisar para um banho de níquel? Primeira coisa, né, pessoal, eu coloquei aqui, não menos importante, são os equipamentos de proteção individual, tá? Óculos, máscara facial, luvas. Eu não coloquei máscara aqui, máscara para respirar, porque realmente eu não tenho, mas em compensação estou fazendo isso aqui no ambiente ventilado e eu não fico perto da solução. As soluções para níquel, para cromo, elas são muito tóxicas, então você precisa de um ambiente muito ventilado,
com exaustão forçada de preferência, e também o ideal seria você usar uma máscara para filtragem de vapores químicos, tá? Não é uma máscara comum, dessas máscaras que você compra aí para marceneiro, aquelas máscaras mais simples. É uma máscara que tem um filtro especial para vapores químicos, tá? Então temos aqui os equipamentos de proteção individual. A gente vai fazer, pessoal, ó, isso aqui é um desengraxe eletrolítico, tá? Geralmente eu faço o desengraxe manual ali com detergente, e agora eu vou adicionar esse desengraxe eletrolítico. Até então também não tinha feito, tá? Mas como é um banho de níquel, ele é um banho um pouco mais exigente, então a gente não vai pular essa etapa não. Depois do desengraxe, a gente vem para o banho de cobre, né? Até aqui a gente tem vários vídeos aí mostrando como se dá esse banho de cobre. E por fim a gente vem para o banho de níquel, tá? O níquel, pessoal, é basicamente uma solução de sulfato de níquel e alguns agentes aqui, alguns catalisadores, agentes abrilhantadores, tá? O meu fornecedor, ele recomenda, aliás, ele recomenda não, isso aí é uma exigência, tá, pessoal? Quando a solução tiver para ser descartada, ela tem que ter um descarte apropriado, tá? Dependendo do fornecedor, se for um fornecedor sério, um fornecedor grande, eles fazem uma logística reversa em que você manda essa solução para eles fazerem o descarte. Isso porque, por exemplo, vou citar o caso do cromo. Quando você vai dar um banho de cromo numa peça, você usa uma solução de cromo, de ácido crômico, e esse cromo ele é hexavalente. A valência dele é 6, né? Depois, se alguém quiser, dá uma olhadinha lá nos livros de química para recordar o que é isso. Esse cromo hexavalente é um cromo muito agressivo para seres vivos. Não digo só para humanos não, para qualquer ser vivo, tá? Ele contamina bastante o meio ambiente. Então, nas empresas de galvanoplastia, o que se faz? Você faz a redução desse cromo, de cromo 6 para cromo 3 com metabisulfito de sódio, nome complicado, né? Mas é uma substância que você adiciona a solução e ela vai se reduzindo a sua valência, né? Isso aí é um processo complexo, obviamente que tem que ser feito por uma pessoa, por um técnico especializado, não é uma coisa tão simples, então é mais fácil a gente pegar essas soluções aqui e fazer uma logística reversa, mandar para o fornecedor, certo? Bom, a gente vai também precisar de uma máquina para agitar, né? Para fazer a agitação da peça. A gente vai precisar também de uma máquina para controle de temperatura e, obviamente, de uma fonte de corrente contínua e ajustável, né? Com corrente e tensão ajustável, tá? E para o aquecedor a gente vai usar uma resistência elétrica, tá? Esse meu aquecedor, já falando sobre algumas características dele, ele tem um controle de potência. Isso aqui não é um controle de temperatura, tá? O controle de temperatura é nesses botõezinhos, nesses 4 botões aqui que você controla a elevação de temperatura, o delay que ele vai dar entre a temperatura máxima e a temperatura de disparo aqui do aquecedor, certo? E aqui você só controla a potência do aquecedor, porque já pensando na pessoa usar um tanque pequeno, um tanquezinho menor, não é interessante que você despeje toda a potência do aquecedor num tanque pequeno, porque pode criar vapores, pode ferver a solução, e ela aquece muito mais em um ponto do que em outro. Então, o interessante é você ter um controle dessa potência para a solução ir aquecendo aos poucos. Obviamente que à medida que você aumenta o seu tanque, você pode aumentar esse potenciômetro aqui até chegar na potência máxima do aquecedor, tá certo? A máquina de agitação aqui, até coloquei aqui agitador para banho de níquel, ela trabalha também com potenciômetro que varia a frequência, né? A frequência do movimento alternado. É interessante você variar essa frequência e também variar o tamanho do golpe aqui, né? Que ela dá através desses furos aqui. Você tira essa peça e enrosca nesses outros furos, caso você tenha um tanque maior. Então, esse meu agitador ele serve para um tanquezinho aqui de 400 ml, 300 ml, até um tanque de 20 litros, aí não tem problema nenhum. Você pode só adaptar, colocar o tanque maior, dar um espaçamento maior aqui, né? Eu tive que montar essa bancada aqui, mas isso aqui é uma coisa simples de fazer, com madeira mesmo, retalho de madeira, e essas duas barras chatas que eu dobrei em 90 graus. Basicamente é isso. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as peças que eu vou galvanizar aqui, né, que eu vou niquelar. Isso daqui é
é um ferro, na verdade isso aqui é ferro doce que chama, né? O pessoal chama de ferro doce. Na verdade isso aqui era parte de um núcleo de um transformador, tá? Transformador que eu tenho aqui, é um autotransformador. Eu tirei esse núcleozinho aqui, já fiz uma limpeza prévia nela aqui com Bombril, tá? Mas aí a gente vai usar ela para fazer a nossa niquelagem, tá? Eu também depois eu vou fazer a niquelagem dessa peça aqui. Isso aqui nada mais é do que um pedaço de cano de cobre, tá? De tubo de cobre, certo? Utilizado em refrigeração e ar-condicionado. Depois eu vou explicar por que eu vou fazer a niquelagem nessa peça aqui. Vocês vão ver que tem um detalhe interessante quando a gente faz uma niquelagem em peças que tem cobre em sua composição. Por exemplo, como o próprio cobre, o bronze e o latão, certo? A gente vai ver que tem um detalhe bem interessante aqui que facilita bastante. Pessoal, se a gente reparar bem, a peça ela vai estar mais ou menos a metade mergulhada, aliás, menos da metade mergulhada e boa parte para fora. Eu fiz isso por dois motivos. Primeiro porque como eu vou usar esse tanque bem pequenininho, que isso aqui só é um vídeo didático, né? Então o que a gente fizer para uma peça pequena vale para uma peça grande também. Então eu vou fazer isso daqui por causa do tamanho do meu tanque, porque ele precisa de um espaço para percorrer. Nada impediria que eu colocasse um tanque maior aqui e fizesse a niquelagem dela toda, mergulhando a peça por inteiro, né? Mas aqui não justifica, que é só para a gente demonstrar. E o segundo motivo é que é para a gente ver a diferença entre o que é antes e o que é depois, tá? Na parte, a parte que vai ficar niquelada e a parte que vai ficar sem niquelada, para a gente ter uma ideia do resultado final aí, tá? Então a gente já colocou dentro do tanque, eu já coloquei a minha solução aqui para desengraxe eletrolítico, certo? Vou ligar a minha fonte e a gente vai fazer o desengraxe eletrolítico. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um anodo, tá? De aço inox, aço especial, tá? E a gente vai fazer o desengraxe na peça. Sempre eu faço o desengraxe catódico, tá, pessoal? A peça vem no catodo, tá? Aqui é o polo negativo. E o anodo, a peça o aço inox, tá? O eletrodo de aço inox. Pessoal, vale uma observação aqui nesse desengraxe eletrolítico. Ele trabalha com dois mecanismos de desengraxe. O primeiro mecanismo é o mecanismo da própria solução, que é uma solução bastante alcalina. Então, a própria solução, por ser alcalina, ela já dissolve graxas e óleos. E o segundo mecanismo, que é esse mecanismo de criação de hidrogênio, de bolhas de hidrogênio. Isso é um mecanismo de arraste que faz com que as sujidades, as sujeiras, elas também sejam forçadas para sair para fora da peça. Então é um mecanismo bastante eficiente de desengraxe, esse procedimento de desengraxe eletrolítico. Bom, pessoal, já acabei de tirar aqui a peça do tanque. Deu para ver que o lugar onde ela ficou mergulhada deu uma descoloração, né? Isso é normal, tá certo? Então agora a gente vai proceder para o banho de cobre, que é o banho base, é o banho âncora para iniciar qualquer tipo de banho posterior, né? Então a gente joga o cobre e depois o banho de níquel, e depois do níquel, se você quiser, você pode jogar o cromo, pode jogar o ouro, pode dourar, tem várias opções para você jogar. Mas o banho de níquel, por isso que eu estou escolhendo ele, é um banho fundamental, principal, sem o qual você não consegue dar os banhos mais nobres na peça. Bom, pessoal, aqui está o nosso material sendo cobreado. Já mergulhei aqui no banho de cobre. Isso aqui não é segredo, né? A gente já fez isso outras vezes, tá? Em outros vídeos anteriores. Então aqui a gente só está repetindo. Isso aqui não é novidade. Até aqui não tem novidade nenhuma, né? Então só mostrando aí o passo a passo. Coloquei um anodo de cobre aqui, certo? De cobre eletrolítico. E a reação aí está acontecendo. Você pode ver pelas bolinhas que solta ali, gás hidrogênio. Bom, tá aí, pessoal, a peça cobreada, tá? Até então, nenhuma novidade, né? A gente já tinha feito isso aqui em alguns vídeos aí anteriores. Então, até essa etapa aqui, todo o pessoal que acompanha aí os meus vídeos já sabe como é que é o procedimento. Agora sim, a gente vai inserir uma novidade aqui, que é o banho de níquel. Para o banho de níquel, como eu já tinha falado anteriormente, eu vou precisar de dois parâmetros importantes: temperatura e movimentação da peça, né? Então vamos para o banho aí para a gente ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, para a gente fazer o banho de níquel, eu tive que fazer essa configuração aqui. Eu vou ter que usar os três equipamentos: a fonte, obviamente, o módulo de temperatura e o agitador, tá? Todos os três estão ligados, então a configuração
O esquema que eu montei aqui, mais ou menos no improviso, foi esse aqui, tá? Então essa peça tem que ficar se movimentando e ela não pode, obviamente, encostar no nosso anodo de níquel, tá? Isso aqui é um anodo de níquel, especialmente para banho de níquel. Então a gente vai, aqui está a temperatura de 20 graus Celsius, temperatura ambiente, tá? O sensor de temperatura está aqui dentro, aqui. E a gente vai regular esse termostato para ele, eu coloquei anteriormente para ele disparar em 40 graus, porque eu estava fazendo um outro trabalho com ele, e só que a temperatura aqui segundo o fabricante, tem que ser entre 60 e 65 graus. Eu vou colocar 60 graus e depois a gente vai, depois que a solução estiver aquecida, a gente vai pegar e vai colocar a peça lá dentro. Eu só posso colocar a peça com a solução já na devida temperatura. Pronto, 60 graus. Então ele vai disparar aqui. Temperatura ambiente 20 graus, temperatura que ele vai disparar 60 graus. Então vamos colocar a solução aqui dentro e vamos dar prosseguimento. Bom, então vamos colocar aqui a solução no nosso tanque, né? Tanque improvisado aqui. É uma solução verdinha. Ela lembra um pouco a solução do cobre que eu uso aqui, mas isso aqui é níquel, né? A química é um negócio bem interessante. Muitas vezes a gente vê a aparência de uma coisa, por exemplo, a solução de ouro, a gente pensa que é amarela, tem solução de ouro que é bem escura, não tem nada a ver com ouro, né? Aqui o níquel é uma solução verde e o níquel tem uma cor de prateado, né? Uma cor espelhada. Então vamos proceder ao aquecimento, depois vamos colocar a peça. Pessoal, por isso que eu projetei esse equipamentozinho aqui, ó, com controle de potência, justamente para você ter um controle da elevação de temperatura que você quer dar ao seu banho. Aqui, como a gente tem um tanque muito pequenininho, se eu colocar a potência máxima aqui, corre o risco de eu ferver a solução, de eu esquentar a solução em determinados locais e não em outros. Então essa agitação mecânica que eu estou fazendo aqui, manual, é justamente para uniformizar a temperatura da solução. Quando ela chegar nos 60 graus, aí eu coloco a peça aqui dentro e procedo ao banho, tá? Mas por enquanto, até chegar nos 60 graus, a gente vai fazendo essa agitação manual aqui, para a gente uniformizar a temperatura em todos os pontos do nosso tanque. Bom, então vamos mergulhar a peça aqui no tanque, a temperatura já está ideal, já está com uma temperatura bastante adequada. Agora a gente vai ligar a nossa fonte aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Eu estou trabalhando aqui mais ou menos com 3 amperes, está muito. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou colocar 1 ampere aqui, tá? Essa solução, ela trabalha aqui com mais ou menos de 1 a 5 amperes por decímetro quadrado, tá? Segundo o fabricante. Então vamos colocar pela área aqui. Deveria ter feito o cálculo direitinho, mas a amperagem, pessoal, via de regra, quanto menor é melhor, tá? Causa menos, dá menos manchas, não causa borra. E dependendo da solução, tem solução que eles colocam alguns aditivos que você pode trabalhar com uma amperagem alta, mas via de regra eu gosto de trabalhar com a amperagem a mais baixa possível. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui como é que vai estar a peça nossa. Já deve ter uns 3 minutinhos aqui. Ó, já está pegando um bom brilho, né? Olha o níquel aí, ó. Vamos deixar mais um pouquinho aqui, depois a gente vai ali para ver como é que ficou o resultado. Bom, pessoal, eu tirei a peça do tanque. Olha só como é que ficou o acabamento. Com um acabamento bem interessante, né? Fica bem brilhante, muito mais brilhante do que o zinco. Vamos aqui para o sol aqui para a gente dar uma olhada aqui como é que ele fica. Então, pode perceber que brilha bastante. Tem uma parte aqui que não sei se dá para perceber, tá com o cobre, né? Porque não pegou o níquel direito, então tá meio cobreada. Mas olha o resultado como é que é. Então, o pessoal que quiser niquelar a arma e tudo, tá aí. O procedimento é esse. Não é um procedimento trabalhoso. Eu fiz isso aqui em questão aí, se eu não estivesse filmando,
Talvez em questão aí de uns 15 minutos, 20 minutos você faria tudo, montando tudo. Montando a configuração ali e tudo mais. Não tem mistério não, isso aqui, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Basta você seguir o passo a passo ali, ser caprichoso aí nas etapas de desengraxe, do cobreamento, que dá certinho, sai certinho, sem erro. Pessoal, vou filmar aqui com esse contraste preto aqui, da minha bancada. Dá pra gente ver aqui a parte de cobre, né? Que eu fiz o cobreamento até aqui. O níquel foi até essa etapa aqui, né? E a parte original dela era isso aqui, certo? Então, o níquel ele adere bastante, ele pega bem, entendeu? Mas tem que ter o pré-requisito de ter um bom banho de cobre anterior, tá? E outra coisa, pessoal, o níquel aqui, do jeito que está aqui, a peça está protegida contra a oxidação até mais do que o zinco. A maioria das moedas, principalmente as moedas antigas, né, elas eram niqueladas e duravam anos, né? Às vezes tem moedas aí que dura 30, 40, 50 anos sem enferrujar nem nada, tá aí. Então o níquel tem uma resistência à corrosão muito boa. E tem também, dá um visual bem bacana, né? Bem puxando para o cromado aqui. É óbvio que o cromado é um pouco mais espelhado, mas em matéria de acabamento, de estética, o níquel também dá um bom resultado. Pessoal, eu tinha mencionado que eu ia fazer a niquelagem nessa peça de cobre, e eu tinha falado que tinha um detalhe com relação a ela, que é o seguinte: todo material feito com base em cobre, o próprio cobre, bronze, latão, via de regra eles não necessitam do pré-banho de cobre, obviamente porque ele já tem o cobre, né? Então, para você niquelar uma peça, por exemplo, essa peça aqui de cobre, basta eu mergulhar ela no tanque de níquel, que o níquel vai aderir aqui com muita facilidade. Não quer dizer que você vai dispensar as etapas anteriores de limpeza, tá? De desengraxe e de retirada aqui de óxido. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pegar um bombril, vou dar uma limpeza nele aqui, tirar esse óxido aqui, essa camada de óxido que fica, que todo cobre com o tempo ele produz essa camada de óxido, né? E vou mergulhar no tanque lá de níquel, para a gente ver como é que vai ficar o resultado. Isso aqui também vai dar um resultado bem interessante. Bom, pessoal, eu fiz uma limpeza aqui com bombril, só passei o bombril, tá? Nesse tarugozinho aqui, nesse tubo de cobre. E a gente vai colocar agora ele no tanque aqui de galvanoplastia, para a gente dar um banho de níquel nele. Então, eu não precisei de dar banho de cobre, obviamente, porque o cobre, ele por si só, ele já basta. Então a gente vai colocar aqui, vai ligar a fonte e vamos ver como é que vai ficar o resultado disso aqui. Pessoal, já botei aqui o nosso cilindrozinho aqui. Ficou bem estreito aqui, né? Tá bem no improviso, mas isso aqui é um vídeo didático, tá, pessoal? É só pra gente ilustrar como é que é o processo, tá? Obviamente que quem for trabalhar com isso aqui vai fazer um negócio mais bem feito aqui, mais organizado, não tão no improviso como tanque de margarina, esse tipo de coisa, né? Então vai fazer um negócio mais bonitinho, mas aqui é só pra gente mostrar o resultado, tá? Tá mais ou menos 1 minuto aqui, pessoal. Os banhos são bem rápidos. Esse banho de níquel aqui não demora mais do que 3 minutos. Então, assim, a gente tem um rendimento muito bom da solução. Rende bastante, o lucro que a pessoa tem nisso aqui é muito alto. Geralmente o pessoal que mexe com joias, eu não tenho muito conhecimento sobre banho de joias, tem um conhecimento básico. Mas o pessoal que mexe com joias ganha muito dinheiro com isso aqui, porque é um serviço muito especializado, poucas pessoas fazem. E se você fizer bem feito, você ganha uma clientela. Vou puxar ele aqui, ó. Já vou puxar ele direto aqui. Deixa ele vir pra cá. Olha aqui, vamos lá. Aí, ó. Já tá pegando uma cor, né? Olha aí o níquel. Então, ó, niquelou bonitinho aqui o nosso tubo. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Deixar mais 1 minutinho aqui. Então, pessoal, só para reforçar, para o banho de níquel tem que ter, então, temperatura. Tenho que ter fonte de corrente contínua. Eu estou trabalhando aqui com 1 ampere e pouco. Pessoal, essa fonte aqui é até bom, eu esqueci de falar no início. Essa fonte aqui eu tive um problema com o fornecedor desse amperímetro aqui. Eu não consegui ajustar para zerar ele. Esse amperímetro aqui, quando você coloca no mínimo, ele não zera. Eu regulei ele para quando ele estiver no mínimo, ele marcar 1 ampere. Então aqui, como está em 2,50 amperes mais ou menos, leia-se 1,50, tem que subtrair 1 ampere disso aqui. Eu tive um problema com isso aqui, entrei com reclamação, mas infelizmente isso aqui cada fornecedor que me forneceu um negócio desse aqui, o troço era diferente. Então
Aliás, o primeiro que eu fiz do meu primeiro kit ficou bacaninha, ele zerou legal, não teve problema. Esse daqui eu comprei 3 unidades dessa, todas as 3 eu não consegui zerar, tá? Mas eu consegui pelo menos regular para colocar num valor que fica fácil de você calcular a amperagem. Então, ó, estamos trabalhando aqui mais ou menos com 1,5 ampere, 62 graus e meio e movimento aqui da peça, tá? Vou tirar e vou mostrar aí pra gente ver como é que eu vou dar um banho nela ali e vou mostrar para ver como é que vai ficar. Pessoal, tá aí a nossa peça de níquel, né? Peça niquelada. Peça de níquel não, peça de cobre niquelada, né? Pessoal, a partir daqui agora, se você quiser dar um banho de cromo, um banho de ouro, quiser dourar a peça, aí fica a seu critério, tá? Isso aqui, esse banho de níquel, ele é base para os outros banhos posteriores. Quem mexe com joalheria sempre tem que estar passando pelo banho de níquel, né? O banho de níquel ele é âncora para os banhos posteriores. Por exemplo, ouro, não sei se prata, não tenho muito conhecimento da área de joalheria, mas ouro com certeza sim, né? E para dourar também o material com ouro genérico, com ouro mais barato, que na verdade não é ouro, né? É uma solução, parece que de latão. Então isso aqui serve como base para você dar banhos posteriores. Tá aí, pessoal, o resultado final do nosso tubo de cobre, agora niquelado. Veja que o níquel ele dá um brilho bem interessante, né? É interessante também que niquelou aqui a minha hastezinha, né, de cobre. Eu coloquei de propósito porque eu sabia que ia acontecer isso, então ficou aqui bem niquelada. Pessoal, interessante que fica bem lisinho, tá? Ele tem a rugosidade dele é mínima. Fica uma peça como se fosse o mesmo efeito do cromado, que você passa o dedo e sente que é uma superfície bastante lisa, né? Se você passa o dedo em uma superfície de cobre, você sente que tem um certo atrito. Quando você coloca o níquel, você passa o dedo, você sente que tem bem menos atrito, deixa a superfície bem lisinha. Então o níquel, ele também em determinadas condições, ele também pode ser usado até como redutor de atrito, dependendo se a peça não for se submeter a muito desgaste, você pode usar também como uma camada para redução de atrito. Beleza, pessoal? Então aí está aí o vídeo, era esse aí. Desculpa aí mais uma vez pela demora em responder as perguntas. Desculpa aí pela demora em postar os vídeos. Eu realmente estava com deficiência de tempo, mas saiu aí. Quem quiser adquirir esse kit, eu vou colocar à venda no Mercado Livre. Vou esperar passar um pouco essa crise aí de caminhoneiro e tudo. Vou montar o kitzinho bonitinho dentro de uma caixa. Quando estiver prontinho, aí eu anuncio no Mercado Livre. Ok? Valeu então, um abraço a todos.